Se eu lhe falei que o computador é muito parecido com a natureza humana, o que é que tu fazes para tu, lá da tua casa, vir para o cursinho? Tu usa vias. Essas vias recebem nome, ruas ou avenidas. Aqui também temos vias para que os dispositivos troquem informação. Todavia, entretanto, né? Essas vias, que são fios metálicos de condução, não serão chamados de ruas, tampouco avenidas. O nome desses fiozinhos nós conhecemos como barramentos. Então, vamos dar uma definição aqui para ti. O que são barramentos, Carlos? Barramentos são vias por onde trafegam as informações, certo? Então aqui tem um conjunto de vias para trafegar informação. Esses fiozinhos metálicos vão fazer com que o processador consiga, então, conversar com a memória, que a memória, então, possa trocar um dado com a placa de vídeo, e aí vale uma outra observação. Eu morei aqui na minha cidade, eu morei num bairro chamado Cocó, por muito tempo. E quando eu vinha para cá, para o cursinho que eu trabalho, eu pegava uma avenida chamada Avenida Engenheiro Santana Júnior. Gente, ela passou um ano, posso falar agora, até agora, 2010, ela passou um ano engarrafada. Eu lembro que aqui na minha cidade as distâncias não são tão grandes assim, apesar de ser uma grande metrópole. Mas eu lembro que eu ficava só nessa avenida meia hora, 30 minutos. É muito tempo aqui para nós, passar esses 30 minutos dentro de uma avenida. Eu procurava pensar sempre no lado positivo, pelo menos ter um sinal, porque se não tivesse um sinal seria um caos total. Aqui, gente, é o mesmo esquema. Aqui o trânsito é muito caótico. Alguém precisa controlar esse trânsito, alguém precisa controlar essa troca de informação. E é que tá. Os teóricos da computação pensaram, rapaz, a forma que nós temos de controlar esse fluxo é colocando um conjunto de chips. Esse conjunto de chips, dentre outras coisas, vai controlar esse fluxo aqui. E ele recebe o nome de chipset. São 2 chips para controlar o fluxo de informação que passa aqui por essa placa. Deixa eu só fazer um comentário, vou puxar aqui uma alça, uma setinha, ó. Chipset, pegando aqui para o português, você teria a ideia de conjunto de chips, certo? Um conjunto de chips nós conhecemos como chipset. Já vi Zaf perguntar quantos chipsets tem na placa-mãe. Só tem um. Você só tem um conjunto. Tu quer fazer uma analogia, tu pensa assim, ó. Quantas bandas titãs, quantas bandas Paralamas do Sucesso existe aqui no nosso país? Teoricamente uma banda Titãs, teoricamente uma banda do Paralamas, sendo que a banda Titãs, essa uma banda tem 5 membros, 5 músicos. Esse chipset, esse um chipset é formado por 2 chips. Um que nós chamamos de ponte norte, é o maiorzinho, e o outro que nós chamamos de ponte sul. Mas nós não vamos aprofundar neste caso. Se você quiser aprofundar, você pode pegar material na internet sobre o concurso, tem livros muito bacanas também para você ler, tá certo? Eu gosto muito do livro do João Antônio, é um livro muito legal. Ana Lúcia Castilho, a Jadier França, são bons livros também para você estudar, certo? E eu recomendo também a nossa apostila aqui do Master Concurso. A minha apostila aqui de informática também é uma apostila muito bacana. Mas enfim, vem cá. Dessa maneira, o que é que nós concluímos junto? Vem aqui comigo, Theo. Que a placa-mãe tem dispositivos para receber outros dispositivos, ou seja, tem caixas, fendas. A placa-mãe também é composta por barramentos, que são vias para trafegar informação. E, por fim, o chipset. O chipset, você pode reparar, é um componente muito importante. Já vi também perguntar se o componente mais importante do computador, perdoe-me, da placa-mãe, é o processador. Repara, o componente mais importante da placa-mãe não pode ser o processador, porque o processador não é nativo à placa-mãe. O processador não vem junto com a placa-mãe. O que vem é um slot e você encaixa o processador. Como eu comentei há pouco tempo nesse desenho aqui, que a gente viu no lado esquerdo aqui do quadro, pelo menos no meu aqui. Repara, carinhos, o componente mais importante da placa-mãe é esse rapaz, ó. É o chipset. Quando você for pegar material, você vai aprofundar sobre esses 3 componentes, tá bom? A prova, CESP, ISAF, Carlos Chagas, eles gostam de perguntar: o que é que eu encaixo em cada dispositivo desse daqui?
comenta um pouco mais sobre a ponte norte e a ponte sul, tá certo? Então, quando você for aprofundar, você vai lembrar desses 3 componentes. Vem pra cá. De placa-mãe, tá tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no processador. Vamos discutir o que é que esse rapaz tem, ó. Vem cá. Mais uma vez, você me dá licença, eu vou apagar o desenho, tá bom? A gente vai discutir o que é que nós temos neste processador. Meus carinhos, se você raciocinar comigo, você vai fazer sempre a seguinte pergunta. Vamos lá, processador. Qual é a arquitetura de um processador? Eu acho esse termo muito bonito, arquitetura. Quando você pensar em arquitetura, você vai lembrar da ideia de formas, estudar a forma, o que tem, os componentes. Vou fazer uma brincadeirinha bem besta. Por exemplo, quando passa uma mulher muito bonita pela rua, o que é que o homem diz? Naturalmente ele fala isso, a maioria deles. Mas que moça de bela arquiteturas. Na hora que estava falando essa bela arquitetura, estava falando do rosto, do nariz. Basicamente isso que o homem olha, o rosto. Ele não olha mais do que isso, não se preocupe, mulher. Venha cá. Nós vamos estudar agora as partes desse processador. Meus bebês lindos e maravilhosos, o processador tem 3 partes básicas. Deixa eu colocar aqui. Uma chamada unidade de controle. Vou chamar de UC. Deixa eu colocar aqui. Unidade de controle. Opa, colocado, lindo e maravilhoso. A outra parte você conhece por unidade lógica e aritmética, a famosa ULA. Unidade, vou colocar só assim, eu acho que você consegue entender. Lógica e aritmética. E você tem uma terceira parte, que nós chamamos de registradores. Então, se eu fosse desenhar o processador por dentro, eu veria ele mais ou menos assim, ó. Unidade de controle, unidade... Deixa eu colocar a unidade de controle mais para mim, prefiro. Unidade de controle, unidade lógica e aritmética e pequenas porçõezinhas de registradores. Um registrador, ele é memória, ele é um pedaço de memória, é uma memória rápida. Aqui são os registradores, tá bom? Bebês lindos. A unidade de controle é responsável por emitir ordens. Ele trabalha com as ordens do processador. O que seria uma ordem? Leia tal dado na memória. Isso é uma ordem. Vá buscar o PowerPoint no HD. Um exemplo. Isso seria uma ordem também. Quem faz essas ordens é a unidade de controle. O nome mesmo é muito sugestivo. Unidade de controle. Faz o controle, faz as ordens aqui do sistema. E é sugestivo também você entender a unidade lógica aritmética. Ela é responsável pelos cálculos do computador. Os registradores auxiliam a ULA. Como assim, Carlos? Quando você faz um cálculo, você precisa de memória. E a missão dos registradores é essa. A missão desse povo aqui, dessa moçada aqui, é auxiliar a ULA nos seus cálculos. Quando você imaginar o Excel, chega no Excel e coloca na célula A1, célula A1, seguinte valor, 17. Coloca na célula A2 o seguinte valor, 15. E coloca na célula A3 o valor de A1 mais A2. Quando você colocar essa pequena fórmula, o Excel vai dar o retorno da soma de 15 mais 17. Algumas pessoas pensam que é o Excel quem faz esse cálculo. Não é ele quem faz. Quem faz esse cálculo aqui é o processador. Porque imagine você, se o Excel fizesse os cálculos, se o Word fizesse o processamento, se os demais programas fizessem toda a função do processador, para que nós necessitaríamos de colocar um processador na máquina? Não seria necessário. Raciocina comigo, o processador é quem faz essas coisas todas. Agora, o software tem uma missão importantíssima. Porque se não fosse o Excel que perguntasse isso ao processador, quem iria perguntar ao processador tal cálculo era você, ser humano.
Então você já imaginou conversar com o processador com 001? 001, 1001? Não tem condições. O software serve para isso, para servir de interface entre mim e a máquina, entre ti e a máquina. Tá certo? Pois vem cá. Quando faz um cálculo desse, olha o funcionamento, ó. O Excel chega bem bonitinho, maravilhoso. Unidade de controle é o seguinte: o meu usuário quer saber quanto é que é 15 mais 17. Dá para você dizer quanto é que é para mim? A unidade de controle fala assim: sem problema, vou resolver isso para você. Dê só um tempinho. Ula, faça o seguinte cálculo, minha querida. Calcule aí 17 mais 15 para mim, por favor. Aula, deixa comigo. Vem cá, vamos calcular esse 17 mais 15. Aula falando, né? 7 mais 5. 7, 8, 9, 10.